Bom, nessa apresentação eu vou abordar o processo de construção de chatbots e várias das diferentes arquiteturas que você pode usar para fazer isso, né? Foram usados 5 papers e artigos de referência, eu vou mostrar eles no final. Bom, primeiro, por que você quer construir um chatbot, né? Hoje em dia a gente tem tantos chatbots públicos já, de diferentes empresas, com diferentes vantagens e desvantagens, por que você gostaria de construir o seu próprio? Primeiro, privacidade é provavelmente um dos motivos mais importantes, que é se você trabalha em uma empresa de saúde, jurídica, você não pode só sair enviando esses dados para APIs públicas, né? Então, ter um modelo local, assim, para armazenamento próprio é só muito melhor. Segundo, custo e latência, né? Quando o custo por token importa, o controle fica muito difícil de você evitar surpresa de cobrança também. E você não tem como prever a latência desses servidores. Ela é meio imprevisível. Terceiro, tem uma personalização muito mais profunda, né? Você pode definir a persona, o estilo, os limites de resposta do seu agente. E por último, observabilidade te permite ter log de prompt de resposta e permite depurar muito melhor o comportamento dos modelos. Bom, agora para os drivers de arquitetura. Primeiro, para você escolher qual driver você vai usar, é muito importante entender os seus requisitos primeiro. Os requisitos definem o seu driver. Exemplo, se você tiver dados sensíveis e você tiver o hardware que consegue rodar localmente, é certamente a maior possibilidade. Se você quiser fazer uma coisa uma escala maior, aí você vai ter que pela uma solução de nuvem. E se você tiver um equilíbrio entre os dois, é melhor uma solução híbrida, que parte dos dados e o embedding são locais com interferência de um LLM remoto. Essas aqui são algumas das arquiteturas possíveis, as que foram faladas nos papers e nos artigos. Obviamente não são todas, tem outras possibilidades, mas são as arquiteturas possíveis para se fazer um agente próprio. Primeiro é o mais básico de todos, o baseline, que é o stateless, que é um agente sem memória. Depois é o stateful, que é um agente com memória persistente. E depois disso a gente tem o RAG, que ele busca grounding em dados reais. Depois a gente tem os agentes, que são chatbots que conseguem executar ações, além de fora dos prompts em si. E depois, por último, a gente tem o multimodal e offline, que trabalha com vários modos de input, imagem, áudio, e ele roda completamente localmente. Essas camadas não são exclusivas, né? Um sistema pode combinar várias delas ao mesmo tempo. Bom, para o primeiro, o mais simples, que é o chat stateless. É o chatbot mais simples, ele só tem uma chamada direta ao modelo com uma lista de mensagens. Ele não guarda histórico e cada prompt é independente. Tem a vantagem dele que ele é bem simples de fazer e ele é bom para você medir, ele tem baixo acoplamento e é bom para você poder medir o custo e latência para testar prompts isolados assim. Mas ele tem muitas limitações, já que ele não tem memória, ele não tem contexto, então não lembra de nada. Os prompts são completamente isolados. Então ele nunca vai ser uma solução inteira, sempre vai ser o começo de uma solução para testar coisas de um chatbot mais complexo. Agora a gente vai para o stateful, que é memória usando o LangGraph. Para resolver o problema de contexto, a gente precisa de memória. E é aqui que a gente usa o LangGraph, que usa uma abordagem baseada em grafo de estado para dar uma memória ao chatbot. Cada nó é uma etapa. Então, por exemplo, receber uma mensagem, gera resposta, tudo isso são etapas no grafo de estados. A gente tem o checkpointer, que é o memory saver, que ele armazena o histórico de conversa indexado por thread IDs. Isso permite múltiplos usuários e sessões simultâneas. Depois a gente tem o trim de histórico, que é antes de você enviar o LLM, ou LLM, você reduz o histórico, para não extrapolar o limite de tokens. Você mantém mensagem-chave, tipo, as instituições principais e etc. Depois você tem o stream, que você usa mais para debugar, para melhorar debugar, que você streama mensagens para respostas token a token. E uma vantagem é que você tem você tem prompts de template condicionais. Então você pode adicionar variações. Pode falar que o LLM só pode falar em um certo idioma, ou ele tem uma certa personalidade, um certo tom, de acordo com o contexto da sua aplicação. Aí tem um exemplo de fluxo de como seria o estado de gráficos. Tem o começo, aí ele tem o trim messages, depois ele vai no LLM, que tem o output. Então o chatbot ele deixa de ser só uma função e ele passa a ser uma máquina de estados, basicamente. Aqui a gente tem o RAG. Agora que o bot tem memória, falta uma coisa, né? Que é um conhecimento real nele, sem ser só gerado. E aí que entra o RAG, que é Retrieval Augmented Generation. Basicamente, o usuário envia uma pergunta, o sistema ele busca trechos relevantes no índice vetorial, e esses trechos são inseridos no prompt. O LLM gera uma resposta acordada nesse contexto. O benefício principal dele é que ele diminui bastante a alucinação, assim. Porque o modelo ele meio que está lendo os dados antes de responder.
Um exemplo prático disso, por exemplo, seria um assistente que responde dúvidas sobre o manual de uma empresa. Assim. E aí ele cita coisas do PDF porque ele está lendo o PDF ao longo dos prompts. O RAG é essencial para chatbot com dados próprios. Assim. Ele é necessário, basicamente. Agora a gente tem o RAG minimalista sem frameworks. Esse é um RAG feito do zero, assim, você tem controle total. Você não usa basicamente nenhum framework. Primeiro, você usa o PyMu PDF para extrair o texto. Ele separa os PDFs e relatórios. Depois você tem chunking, que você divide esse texto em blocos de mais ou menos 1000 tokens com sobreposição. E isso aí evita perda de contexto entre as páginas. Depois tem um embedding, em que o Sentence Transformers converte cada chunk para um vetor numérico. E aí, quase no fim, a gente tem a indexação, que, nesse caso, né, no caso desse paper em específico, usando o ChromaDB, você armazena os embeddings para buscar por similaridade. E aí depois você manda isso para o LLM, e é isso. Os prompts são injetados no contexto do LLM nesse final, junto à pergunta do usuário. As vantagens, você tem mais controle do LLM, e você é independente de outros frameworks, o que pode acabar dificultando, dependendo do seu projeto. Desvantagens é que, comparado com as outras arquiteturas, tem bastante mais código e tem muito mais manutenção, comparado com os outros. A nossa próxima arquitetura é o RAG modular, usando LangChain e FAISS, que você usa Retriever Chains, que basicamente o LangChain combina a busca vetorial do Retriever com a busca com o modelo Chain. E permite trocar LLMs ou bancos vetoriais facilmente. E você usa a indexação com o FAISS e você usa a instrumentalização com LangSmith, que registra cada execução e é útil para debugar as respostas erradas. Você também usa métricas de qualidade para você avaliar o RAG, né? A precisão, o groundness, o quão fiel a resposta é do texto recuperado. As vantagens é que ele é relativamente rápido para protótipos e produção, mas as desvantagens é que acaba tendo muita abstração, você perde bastante o controle nele. E nesse modelo, a observabilidade é essencial. Assim. Você tem que ter uma boa UX e boas formas de debugar, porque senão fica completamente caixa preta, você não tem noção do que está acontecendo. Agora a gente vai para além do texto. A gente está falando de chatbots que também podem ter imagem e áudio, né? São multimodais que rodam totalmente localmente. Primeiro, explicando cada componente, primeiro a gente tem o Olama, que ele executa modelos LLM localmente. Depois a gente tem o Whisper, que ele transcreve speech to text, que ele transcreve áudio de voz para texto. Depois a gente tem o Tesseract, que ele reconhece caracteres em imagens, que é texto em imagem para texto que a LLM consegue reconhecer. Depois a gente tem o Clip, que é para embedding de imagem, para busca visual, tipo, por exemplo, analisar gráficos, etc. E a gente tem o PyMu PDF para base de documentos também. Por último, a gente tem o Gradio para ser interface local e rápida para interação. Essa é uma arquitetura ideal para quem precisa de privacidade e custo físico, assim como auditores, peritos e equipes remotas. Prós, privacidade. Você está rodando completamente localmente isso, você não tem que mandar essas informações para uma API de alguma empresa. O custo é estável, de novo, você vai ter que ficar se preocupando com token, etc. E é uma operação completamente sem rede, completamente offline. Os contras é que isso meio que depende, acaba gastando bastante memória e acaba tendo um certo nível de latência. Então, dependendo da sua máquina, talvez seja inviável rodar isso. Mas aí você tem a quantização 4/8 bits para facilitar isso. Basicamente, você comprime você basicamente comprime drasticamente o tamanho da memória para executar o modelo. E aí reduz a quantidade de dados para o parâmetro, que torna o sistema muito mais viável em máquinas menos potentes. Assim. Por último, a gente tem os agentes, que são, né, a parte final disso. Que é um chatbot que vai além dos prompts para interagir com APIs, bancos, arquivos e automações. Para a execução dele, você tem que botar vários guardrails, principalmente whitelist ferramentas ele pode usar, timeouts e validações de auditoria para ver o que ele está fazendo, retornar o resultado ao usuário, para ter alguma noção do que ele está mexendo, o seu agente, para ser o controle dele. Basicamente, o LLM vai interpretar o pedido e vai decidir qual ferramenta que ele vai ter que usar. Um exemplo clássico,
num dos papers, inclusive, que é um chatbot que lê um PDF numa das arquiteturas anteriores, ele extrai os dados e atualiza uma planilha automaticamente, assim. Esse seria um agente que seria a evolução de das arquiteturas passadas. E agora uma coisa muito importante, que é observabilidade e UX, que é sem métricas e rastreabilidade, nenhum chatbot é 100% confiável. Você tem que ter métricas para conseguir rastrear como que ele está chegando nessas conclusões, pelo menos minimamente, assim. E aí, para tracing logs, você usa o Langsmith ou ISQL para registrar cada execução. E para UX, você usa o streaming para ter respostas parciais imediatas. Aí você tem que ter, obviamente, mensagens claras de erro, senão só vai dificultar muito a sua vida. Respostas com fontes e metadados para você ter transparência de onde ele está tirando essas informações. E é muito importante também uma avaliação contínua, para você sempre comparar versões de prompts e poder medir regressões. Observabilidade é tipo que separa projeto experimental de um produto confiável, assim. Agora, para conclusão, primeiro, você tem que definir os drivers que são definidos pelos requisitos do seu projeto. E aí os drivers depois definem a sua arquitetura, que definem as decisões técnicas e etc. O modelo em si é só uma peça, o diferencial está em como que você orquestra tudo isso na memória e na rastreabilidade. Hoje em dia a gente está com cada vez mais, essa tecnologia está avançando cada vez mais, então é muito bom o fato que ela está chegando na mão das pessoas. Você não tem mais que depender dessas empresas, você pode só montar o seu chatbot. É trabalho, claro, mas é uma coisa que todo mundo com computador pode fazer. Mesmo que não seja um computador tão bom, dependendo da arquitetura, você consegue fazer isso, assim. É isso. Essas são as 5 referências, são papers e artigos sobre os diferentes modelos, diferentes arquiteturas. E é isso. Enfim, esse foi o fim da apresentação. Muito obrigado.